Bora lá, minha gente, mais uma questão da prova do FUVEST, prova 2017, questão 61 de Física. Questão envolvendo aí conceitos de magnetismo, que é uma matéria que por si só já é bicho-papão para muita gente, né? Mas não é uma questão muito difícil, até porque ela se detém ali no campo magnético, tá? Então, bora lá ver como é que a gente vai responder essa questão. As figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano desta página e dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido das correntes. Os fios são percorridos por correntes que entram, onde é o xizinho, ou que saem, onde é a pontinha do plano da página. Então, aqui é entrando, entrando, saindo, saindo. Aqui é saindo, entrando, entrando, saindo. Então, a única diferença que existe é no sentido da corrente. O resto é tudo igual. O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em qual das configurações ou em quais, né? Então, vai ser nulo em 1 e em 2, ou em 2 e 3, em 3 e 4, ou só em 1, só em 2. Então, ele quer saber disso. Então, repara que ele deu, as correntes têm a mesma intensidade, posição dos fios é o mesmo, e ele quer saber qual das figuras o campo magnético resultante é zero no centro do quadrado, aqui no centro aqui do quadradinho. Beleza? Como é que nós vamos desenrascar isso? Bora lá ver. Bom, a primeira coisa é lembrar do seguinte: quando a gente tem um condutor retilíneo longo, né, muito longo, o campo magnético dele vai ter uma configuração semelhante a essa que nós vamos ver aqui. Ó. Então, aqui é o condutor retilíneo longo. Vamos supor que tem uma corrente elétrica passando para cima e que cria-se aqui, então, um campo magnético. Uma forma de você mostrar que esse campo magnético existe é você, por exemplo, colocar aqui um plano, digamos assim, uma folha de papel, alguma coisa, e colocar aqui uma pequena bússola. Quando você coloca uma pequena bússola aqui, a bússola ela vai se alinhar numa direção que coincide aqui com a direção do campo nesse ponto onde eu botei a bússola. Se eu colocar a bússola aqui, ó, ela assume essa direção e esse sentido. Se eu colocar a bússola nesse outro lado, ela vai adquirir uma posição nessa direção aqui, nesse sentido. Então, eu provo que o campo magnético existe através desse experimento. E eu posso representar esse campo magnético através das chamadas linhas de campo ou linhas de força, né? Então, as nossas linhas seriam perpendiculares, elas estariam num plano perpendicular à direção do fio, tá? E como é que eu calculo esse campo magnético? μ0 vezes I 2 vezes π vezes d, onde d é a distância do ponto até o fio. D é a distância do ponto até o fio. I é a corrente, π 3,14 e μ0, permeabilidade magnética do vácuo. Tá bem? Bom, eu posso ainda desenhar isso de outra posição, que é uma posição que para o nosso exercício é mais interessante, como se alguém estivesse olhando aqui de cima, se alguém estivesse aqui de cima olhando para baixo. Então, se alguém estivesse aqui de cima olhando para baixo, ela ia ver a corrente saindo aqui, a corrente saindo, e as linhas de campo formam círculos, onde o centro desses círculos é exatamente o fio. Então, a corrente estaria saindo do plano, e seria essa aqui a posição de representar esse mesmo desenho, desenhando isso de forma diferente, tá? Essa mesma situação fazendo um desenho diferente. O sentido das linhas de campo pode ser determinado pela chamada regra da mão direita. Regra da mão direita aqui, ó, o dedão polegar no sentido do campo e os demais dedos vão indicar o sentido das linhas. Então, polegar sentido da corrente, demais dedos sentido das linhas de campo. Tá bem? Bom, e aí? Repara que eu vou, se eu colocar um ponto aqui, como é que seria o vetor campo magnético? O vetor campo magnético, ele é sempre numa direção tangente à linha e no sentido da linha. Então, direção tangente e o vetor nesse ponto tem que ter o sentido da linha ali.
estão nessa direção e nesse sentido. Então, eu posso determinar o vetor campo magnético a partir da linha de campo, na direção tangente à linha de campo. E no sentido do vetor é o sentido da linha. Repara, pessoal, que um vetor que é colocado aqui, ele é perpendicular a esse raio, né? O raio aqui da circunferência é perpendicular à tangente. Então, o vetor que está na tangente é perpendicular a esse raio aqui que eu estou colocando. Bom, isso é para a gente entender o que a gente vai precisar fazer naquelas figuras. Então, vamos lá ver agora as figuras da questão. Vamos começando aqui pela seguinte constatação. Se as correntes são iguais, se as distâncias são iguais, a intensidade do campo magnético é a mesma para todos os fios. Então, ó, ele botou aqui na situação 1, esses dois da esquerda, a corrente está entrando, esses dois aqui da direita, a corrente está saindo, beleza? E aí, todos estão à mesma distância. Uai, se a distância do centro é igual para todo mundo, se a corrente é igual para todos os fios, eu vou chegar à conclusão que a intensidade do vetor é a mesma para todo mundo. μ0 vezes I sobre 2πd. Todos estão com a mesma corrente I, todos estão à mesma distância D do centro do quadrado. Essa distância D do centro do quadrado. Então, a intensidade do campo é igual para todo mundo, beleza? Só que campo é uma grandeza vetorial, então tem que analisar direção e sentido. Então, vamos lá. Ó. Se eu pegar a minha regra da mão direita, colocar o polegar entrando no papel, na verdade, o polegar entrando no papel seria o polegar apontando para dentro do papel. Se eu colocar o polegar apontando para dentro do papel, a minha mão ela roda no sentido horário, tá bem? E aí, a minha linha de campo estaria aqui um círculo no sentido horário. A direção do campo é tangente à linha, nessa direção e nesse sentido, tá bem? Então, é perpendicular a essa direção, essa distância D que está aqui. Então, esse vetor vermelho corresponde a esse fio que eu coloquei vermelho aqui. Aí agora eu tenho que fazer dos outros. Repara, se eu fizer a mesma coisa aqui, como a posição aqui é entrando, aqui continua dando sentido horário, tá? Continua dando sentido horário. Então, o vetor amarelo vai ficar perpendicular a essa linha D e apontando nesse sentido que está aqui. O tamanho do vermelho e o tamanho do amarelo são iguais, porque as intensidades aqui são iguais. Se eu fizer agora para o azul, está aqui, repara que o sentido ficou oposto. Por quê? Porque agora o polegar não vai ficar mais para dentro do papel, o polegar vai ficar para fora do papel. E ao ficar para fora, o sentido de rotação é o anti-horário. E aí o vetor vai ficar aqui, nessa direção e nesse sentido. Repara que se eu fizer do verde, vai dar também o sentido anti-horário, tá? Aqui, ó, anti-horário. E o vetor aqui do verde tem que estar perpendicular a essa distância D do verde aqui. Repara, pessoal, que não tem como essa soma aqui dar zero. Essa soma aqui não vai dar zero nunca. Então, automaticamente, a primeira figura não satisfaz a condição do exercício, que é a soma no centro do quadrado tem que dar zero. E agora? Agora vamos botar de novo situação 2, onde ele faz aqui dois fios novamente saindo e dois fios aqui entrando, beleza? Então, dois fios saindo, duas correntes saindo, duas correntes entrando, tá? E aí vou fazer de novo a regra da mão direita, né? Repara que quando for saindo, você vai ter o sentido anti-horário. Quando for entrando, você vai ter o sentido horário pela regra da mão direita. Então, fiz aqui do azul, ó, que está saindo, então está no sentido anti-horário. O campo tem que ser perpendicular a D, apontando nesse sentido. Tá bem? E agora, faça a mesma coisa para o amarelo. Entrando, então é sentido horário, tem que estar perpendicular a esse D, nesse sentido. Depois, o verde, o vermelho, você vai estar com ele entrando, então vai dar aqui no sentido
horário. E você vai ter o vetor perpendicular a D no sentido horário aqui. Tá bem? Depois, a mesma coisa para o verde. Só que o verde é o dedão para fora. Então, vai dar aqui o sentido anti-horário. Desse jeito. Onde é que está o vetor? Perpendicular ao D, no sentido do verde aqui. Repara, como esses 4 vetores têm o mesmo módulo, o verde anula o azul, o amarelo anula o vermelho, e a resultante aqui vai dar zero. Então, a figura 2, eu garanto para você que no meio o campo magnético é igual a zero. Vamos ver as outras duas questões. Os outros dois desenhos, tá? Então, está aqui o 3, onde ele fez novamente todos os fios com a corrente entrando. Então, agora, como todos os fios estão com a corrente entrando, automaticamente a direção, o sentido das linhas de campo vai ser igual para todo mundo, né? Vai dar sempre uma linha de campo no sentido horário, tá? Horário. Então, tá aqui, ó, no sentido horário. Onde é que é o campo da vermelha? Perpendicular a essa distância da vermelha, nesse sentido aqui. Onde que é o campo da amarela? Nesse sentido, que é o sentido horário, perpendicular à distância D, nesse sentido aqui. Tá bem? Ó, o campo da azul, sentido horário, perpendicular ao D, no sentido da azul. Da verde, aqui, ó, automaticamente sentido novo, o sentido é sempre sentido horário. Só que onde é que está o vetor? Perpendicular ao D no sentido da verde. Repara de novo que aí a verde vai anular a vermelha, a azul aqui vai anular o laranja, e a resultante desses vetores vai dar igual a zero, né? Que é o que exige. Então, a 2 dá zero, a 3 dá zero, o resultante zero no centro do quadrado. Quando a gente vai para a opção de número 4, ele coloca, a gente já até desconfia que isso aqui não vai dar zero, porque só tem uma aqui, mas vamos ver qual vai dar a direção e sentido aqui, ó, porque essa aqui está saindo e as outras 3 estão entrando, então não vai rolar uma certa simetria para que isso dê zero, tá? Como tem dado nos outros. Então, repara, ó, se eu pegar aqui entrando horário, onde é que fica o vetor? Perpendicular ao D no sentido horário aqui do azul. Tá bem? Depois, o amarelo, perpendicular ao D no sentido horário, porque é, de novo, X. Tá? Depois aqui, ó, no vermelho, perpendicular ao D no sentido horário. E aqui o verde, aí é que vai dar confusão, porque esse cara aqui, ele está saindo. Se ele está saindo, o sentido do campo, da linha de campo, é anti-horário. Anti-horário, onde é que vai dar o vetor? Perpendicular a D, nesse sentido anti-horário. Repara, pessoal, que o vetor vermelho anula o vetor amarelo. Esse vetor vermelho e amarelo se anulam, mas esses vetores verde e azul se somam, dando uma resultante nessa direção aqui. Não vai dar resultante zero. Resultante zero só no 2 e no 3. Com isso, alternativa D, pessoal, alternativa correta. Beleza, gente? Bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.